Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, um bom dia para todos. Nessa quarta-feira, dia 13 de novembro, hoje nós temos esse evangelho de Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19. E desde já, peço já o seu gostei, ou o seu like para esse vídeo, também para compartilhar com seus amigos, para que nesse compartilhamento possa haver assim uma maior apreciação desse conteúdo e o YouTube também entenda que o conteúdo é relevante. Muito bem, irmãos, vamos pedir a bênção de Deus então para esse dia que nós meditamos a palavra de Deus. Vamos iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje esse Evangelho de Lucas é uma história interessante, esse encontro dos leprosos com Jesus, que vai nos mostrar o valor da gratidão e também o valor da fé em nossa vida. A cura dos leprosos se dá numa circunstância peculiar, porque Jesus mandou eles ir aos sacerdotes. E no meio do caminho eles foram se dando conta que a cura estava acontecendo. Então um deles, no meio desses 10, que era um samaritano, voltou para agradecer a Jesus. E Jesus pergunta um pouco intrigado: mas não foram 10 os curados? Por que só um voltou para agradecer? Aqui a gente tem um aspecto da gratidão sendo colocado em evidência nesse texto. Ao mesmo tempo que temos o aspecto da fé na vida desse samaritano, um pagão, e o aspecto da ação divina na vida dele e na vida humana. Então o que a gente pode perceber primeiro, que é uma coisa que nos chama a atenção, é a questão da ingratidão, que aparece aqui. Os leprosos eram pessoas doentes, excluídas, então naturalmente estavam fora de uma vida normal. Jesus teve a compaixão, por cada um deles, teve essa compaixão. Jesus demonstrou o seu poder curativo, a sua ação divina, trazendo eles novamente para um restabelecimento da saúde, dando a possibilidade de eles levarem uma vida normal. Quer dizer, em compensação, esse samaritano reconhece tudo isso. Quer dizer, aqui nós temos o aspecto de saber reconhecer o que Deus faz em nossa vida, saber agradecer. Isso revela a importância da gratidão, que é uma coisa que se destaca na vida de um pagão, um samaritano, mas não se destacou na vida dos outros, que eram judeus. Temos o aspecto também importante que a gente percebe, que é a fé transformadora. A fé ela pode mudar os panoramas e a vida humana. Na vida desse samaritano é evidente que era uma pessoa que tinha fé. E ele voltou para agradecer e Jesus reconhece a fé dele: vai que a tua fé te curou. E isso muda tudo, muda todo o panorama da vida dele. E também é porque ele tem um coração agradecido e sabe reconhecer o que Deus está fazendo na vida dele. Muito importante. Porque a fé é mais do que um sentimento. A fé é uma confiança ativa e é um estabelecimento de conexão com Deus, de relação com Deus. E isso faz com que a vida da pessoa tenha, de fato, uma outra perspectiva, quer dizer, está no âmbito da fé. E aqui, claro, a importância de reconhecer o que Deus faz, porque Jesus perguntou, onde estão os outros 9? Então, reconhecer o que Deus está fazendo na nossa vida é algo que a gente tem que aprender a fazer. Muitas vezes a gente tem um mau agradecimento, somos mal agradecidos. Às vezes a gente se desconecta facilmente de Deus e só o procura quando a gente está numa situação difícil. E daí a gente torna Deus um pouco utilitarista na nossa vida. A gente acaba usando Deus, E quando a gente parece que não precisa dele, a gente não se lembra, a gente não vai mais numa missa, porque a missa é um ato de conexão com Deus, em que eu estou buscando a presença dele, reconhecendo que eu preciso dele, e agradecendo sempre mais pela presença dele gratuita na minha vida.
e pelas graças que Ele derrama constantemente na minha vida. Então, é importante essa atitude, né, de agradecimento que a gente tem que desenvolver na nossa vida. O samaritano soube agradecer e aprofundou seu relacionamento com Deus. E nós? Será que nós devemos aprender alguma coisa a mais aqui? Então, a importância da gratidão é a coisa importante que a gente precisa aprender hoje. E a importância da gratidão vai no sentido do antídoto contra a ingratidão. Porque sabemos que o nosso mundo é muito ingrato, né? Nós temos convivido com pessoas muito ingratas ao nosso redor. Mas a gente não pode ser como elas, não devemos ser assim. E depois o aspecto da fé, que é um dom de Deus que nos ajuda a vencer os desafios da vida, como de fato a gente percebe que a ação de Jesus, reconhecendo a fé dessas pessoas e desse samaritano especial que voltou para agradecer, fez com que ele vencesse grandes desafios na vida dele. Então a gente precisa ter fé, cultivar a fé, sermos pessoas de oração, de conexão com Deus, de fortalecer a nossa fé cada dia nessa relação com Deus, como uma forma até de lidar depois com os problemas que a gente sabe que vai ter eventualmente na nossa vida. Então, reconhecer a ação de Deus na nossa vida. É isso que a gente precisa saber fazer continuamente. Hoje celebramos também São Josafá, bispo e mártir. Pensemos nas virtudes desse homem que teve uma grande fé, porque para dar a vida não é realmente uma coisa simples, não é qualquer um que faz isso. Porém, é um chamado de Deus, a gente sabe. E na vida dos santos, a gente tem sempre grandes e belos testemunhos que a gente tem que trazer como inspiração para a nossa vida. Procuremos ler a vida dos santos, busquemos, né, as histórias, busquemos os livros, onde estão escritos esses ensinamentos, mesmo nos meios digitais a gente vai encontrar alguma coisa, mas a gente pode comprar os livros para ler a vida, a história dos santos, que sempre vai nos ensinar alguma coisa. A experiência dessas pessoas, no seu modo de vida, no tempo que eles viveram, nos desafios que eles enfrentaram, sempre tem algo para nos ensinar como nós temos que enfrentar a nossa vida. Bem, pensemos na virtude de São Josafá, pensemos na nossa vida. Nós vamos agora encerrar com a bênção final. Não deixe de dar o like para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.